palmas. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome tocou, liberto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou. Grato sou. Glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, Espírito Santo. Ó Deus,
Deus, Tu és digno de toda honra, de toda glória, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós te adoramos e glorificamos o Teu nome. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em um fogo na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Nós declaramos isso juntos. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz. Tua doce voz que me guia em um fogo da escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Todos os dias eu cantarei da bondade de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graças e paz, como é bom podermos estar aqui nessa manhã juntos, né? Começarmos a nossa semana na presença de Deus. Amém, irmãos? Como é bom. Você não tem ideia como eu estou feliz de podermos estar juntos aqui nessa manhã. Você não tem ideia. E se eu estou feliz, eu posso imaginar o coração do Senhor. Posso render graças ao Senhor. Zacarias 4,6 diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós decidimos vir à casa do Senhor, quer seja pela manhã, quer seja à noite, quer seja dia e noite, nós não fazemos isso por uma obrigação, nós fazemos porque somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A motivação é render honra, glória e louvor ao nosso Deus. Como eu disse desde o sábado passado aqui, a gente está vivendo esse momento de gratidão a Deus. E eu queria que a gente encerrasse esse final de ano, você, sua família, eu, minha família, nós. No dia 21 nós vamos ter aqui o nosso filme, Noite Sagrada. Mas que nós encerrássemos esse final de ano, não ficar olhando para trás e das dificuldades, da enfermidade, mas que você pudesse agradecer a Deus, gratidão no seu coração. Ah, pastor, se você soubesse da minha história, Deus sabe, e Ele conduziu você até aqui, para que você pudesse testemunhar, rendendo graça, honra, glória e louvor a Ele. Amém, queridos? Vamos dedicar nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe, o gasofilácio está aqui, você pode fazer isso usando os envelopes, como eu tenho sempre dito, né? Não jogue moeda aqui dentro. Se for criança que for trazer para você, se ensina para ela, pega o envelope, coloca direitinho. Eu não sei quanta gratidão você carrega no seu coração, mas eu estou muito feliz, muito feliz. A gente tem muita coisa para compartilhar, né? Mas eu estou muito feliz por aquilo que Deus fez durante o ano de 2026. Talvez algumas pessoas digam assim: mas o que Deus fez? Basta que a gente conte as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebida da divina mão, conta uma a uma e dizes de uma vez, e o que? Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, queridos? Então nós vamos adorar o Senhor com essa canção que eu amei, já está lá no carro, já está no meu celular, nós estamos futucando toda hora. Essa canção é a minha canção de final de ano. Se você não tem uma canção de final de ano, adote uma canção para o seu final de ano, e eu quero sugerir talvez essa canção que nós vamos adorar o Senhor agora, tá bem? Vamos juntos. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi.
Shaddai, você estava ao meu lado, nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Pode glorificar a Deus. Amém, irmãos. Você compreende que a cada dia, a cada instante, cada minuto é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida? Foi Ele que nos trouxe aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a Deus por esse presente. Novo dia a gente recebe todo dia para te amar, ó Deus. Então Deus nos traz aqui para isso, para glorificar o nome dEle. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você está vivendo aí uma situação, mas eu quero dizer para você que é assim. Os nossos dias são dias difíceis, mas todos os dias foram feitos para que nós pudéssemos amar a Deus. Amar a Deus. E aí é nesse momento mesmo da dor, do sofrimento, da angústia, da aflição, que a gente às vezes fica perguntando assim: eu não entendo. Não entende mesmo. Deus não nos deu a vida para que a gente tentasse entender alguma coisa. Mas uma coisa você pode ter certeza: que Ele nos deu a cada dia para amá-lo e confiar nele. Feche seus olhos, feche seus olhos. Ó Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nessa manhã. Quero te agradecer, Senhor,
porque só nós estamos aqui nessa manhã para te amar, para testemunhar a teu respeito, a respeito de Jesus Cristo, teu Filho, que nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores perdidos, sem Cristo e sem salvação. E esse novo dia foi o Senhor que nos deu, e nós queremos erguer esse altar novamente aqui nessa manhã, Senhor, na minha vida, nas nossas vidas. Ó Deus, nós sabemos que alguns irmãos enfrentam lutas, dificuldades. Ó Deus, nós queremos te pedir que, à medida em que altares forem sendo reconstruídos em seus lares, a tua graça seja suficiente, o teu poder transformador e a presença do teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos vislumbrar a grandeza da tua majestade, do teu poder sobre a história dessa igreja, sobre a história dos nossos lares, sobre a história da nossa vida. Nós precisamos aprender tanto do que é ser teu. Há tanto ainda, Senhor, a aprender nos mínimos detalhes, para te dizer que nós te amamos plenamente. Muito obrigado por esse tempo aqui nessa manhã. É teu, Senhor, e usa esse instante de adoração, de comunhão, para o louvor da tua glória. Fala aos nossos corações. Quero colocar nas tuas mãos o irmão Cleiton, que vai trazer a tua mensagem nessa manhã. Começaremos agora cedo, teremos a ceia do Senhor, e essa mensagem vai se levar para logo mais à noite, desafiadora, intencional, discipuladora, do teu coração, para o coração do irmão Cleiton, para os nossos corações. Desarma, retira de nós o escudo e nos põe em subserviência à tua palavra, Senhor, nessa manhã. Recebe a nossa adoração, a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, um cheiro gostoso. Cleitão, vem para cá. E pode se assentar. À medida que você for cumprimentar aí, você pode se assentar. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Pessoal, vamos tomar nossos assentos aí. Som. Será que se ficar falando som, eu fico com a voz do Gui? Meus irmãos, nós acabamos de cantar um louvor que muitas vezes coloca em ascensão a nossa hipocrisia de dizer que Deus é tudo para nós. Muitas vezes nós abrimos concessões e não demonstramos essa fidelidade. Quando em nosso meio, ou tanto aqui na CBP quanto no geral, nós temos uma dificuldade de ter um domingo dedicado a Deus, nós precisamos rever nossos conceitos referente a quem nós adoramos e para quem nós o adoramos. Bom, vamos lá, livro de Macabeus, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12, esse será o único alívio cômico do texto, então prepare o lombo, porque a palavra de Deus nessas cartas, ela é dura. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12, nós vamos até o 17, nós estamos na nossa série do que nós teremos o ano, né, pastor? Começamos antecipadamente,
Nós vamos até o ano que vem aí falando de Somos Um. Entraremos também no Trilha, meu irmão, para quem não está vindo, nós entraremos agora na questão do discipulado. Trabalharemos no livro O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, um pastor batista, nosso irmão. Então, este ano de 2026, prepara que você irá ouvir muito a respeito disso. Então, nós teremos no Trilha, nas células. Amanhã é feriado de Guarulhos, hein? Tem a célula do irmão Jefinho, lota a casa da Letícia lá. Tá? Que horas? 20? 19, às 19 horas. Coelho de Godói lá, né? Qual o número? 491. Ele acha. Apocalipse 2, verso 12, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar, e os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Curve sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pela fidelidade do seu povo, obrigado porque nós estamos aqui reunidos em um momento de concentração, dedicação ao teu nome, Pai, que nós possamos dedicar esse tempo a Ti, que a sua palavra possa confrontar o nosso ser, que ela possa trazer clareza, que ela possa trazer entendimento e que ela possa trazer comunhão e aproximação com o seu doce Espírito. Fala conosco e nos conduz, Senhor meu Deus, nesta manhã, e que à noite nós possamos aqui estar, glorificando o teu nome, dedicando, Senhor meu Deus, integralmente esse dia a Ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós hoje entraremos em uma outra carta, em uma outra igreja. Eu vou ser o mais breve possível, prometo. Mas tem alguns pontos importantes que nós temos em detrimento de uma carta a outra. Nós encontramos algumas especificidades que Jesus diz às suas igrejas, nós encontramos algumas promessas distintas, mas nós encontramos uma base de que Jesus coloca um ponto positivo, coloca um ponto de atenção e uma promessa em ambas. E aí, hoje nós iremos falar da fidelidade em meio ao trono de Satanás, tratando na igreja de Pérgamo. Primeiro que quando nós usamos essa nomenclatura, nós temos a ideia de uma coisa do imaginário satanista, do que nós vemos em filmes e séries, como, por exemplo, não sei se vocês viram a reportagem que deu muito o que falar, que uma mulher fez uma espécie de um templo, de uma imagem, Belmonte, alguma coisa assim, na casa dela, que ela tinha um terreiro, e ela fez esse templo com uma imagem muito grande. Talvez a característica que a gente tem de trono é especificamente essa imagem de uma escultura, mas não necessariamente, porque quando nós vamos para o hebraico e nós vemos que a palavra que nós denominamos como Satanás diretamente é uma imagem de um demônio ou alguma coisa, e que de fato é todo o mal, mas nós estamos falando que é chamado de réu Satã, ou o acusador, aquele que
acusa. E o que Jesus está falando é de um trono de acusação que esta igreja estava inserida no meio. Então essa igreja ela está situada na Ásia Menor, em um território que hoje corresponde à Turquia. Ela era uma das cidades mais influentes do mundo greco-romano. Então você teve aquela expansão no greco-romano. À noite nós iremos falar a respeito disso devido ao texto, mas esta cidade ela está situada em uma parte da expansão, ou talvez na primeira parte da expansão de Roma na Ásia Menor. Então ela tinha uma influência muito grande em diversos aspectos que nós vamos ver. Então ela é um centro marcado por uma forte idolatria de cultos. Ela é greco-romana, ela está trazendo uma ideia novamente de um resgate a uma cultura grega, porque essa cidade ela tinha uma influência muito grande política. Ali, tirando a Biblioteca de Alexandria, era a maior biblioteca conhecida no mundo. E ela também tinha ali inserido nessa cidade cultos a Zeus, a Asclépio e principalmente ao imperador, que vem se instituir como uma autoridade divina, né? Era um ambiente espiritual hostil. Por isso nós temos essa razão de trono de Satanás, por toda essa hostilidade de acusação e de contraposição a Deus. Ela está localizada em um contexto de pressão cultural e religiosa intensa. Então imagina porque Jesus começa elogiando essa igreja pela localidade que ela se fazia. Porque quando nós vamos para a história e vamos entender o contexto cultural da época, nós temos um discernimento de por que Jesus faz questão de, na primeira parte da carta, destinar uma dedicação pela fidelidade em meio a tanta hostilidade, que não é diferente dos nossos dias atuais, certo? Então, as cartas de Apocalipse, todas, elas são um diagnóstico espiritual de todas as épocas. Quando a gente fala de profecia, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que Apocalipse é um campo bem minado para você entrar, porque a gente está falando, tem profecias na Bíblia que a gente vai ter um entendimento que ela se aplicava somente àquela época e àquele contexto específico, e aí tem muitas pessoas que tiram este contexto e trazem para os tempos atuais. Por exemplo, eu me lembro nas épocas das últimas eleições, de uma pessoa pegar um texto de Juízes e falar, e levantou Deus Jair, no capítulo 22, e dizer que Deus estava levantando o atual presidente da República para que ele fosse voz profética. Isso aí é uma leitura totalmente equivocada do texto bíblico para uma profecia que as pessoas, ao analisarem, não têm o entendimento que ela destina-se àquela época, àquele contexto, a uma determinada pessoa. O que Deus falou para Davi foi para Davi. Não se estende para os outros. Você é o novo Davi, é o novo Paulo. Agora, quando nós pegamos as profecias de Apocalipse, principalmente destinadas à igreja, elas não se referem a um contexto específico, mas à utilização de um contexto específico para que fale com toda a igreja, inclusive conosco. Então, esta resposta, ou esse direcionamento, ou essa indagação de Jesus à igreja de Pérgamo, ou às outras de Efésio, como o pastor falou, as demais que nós vemos falando aqui, ao longo deste período, elas se dão para aquele tempo, para o nosso tempo e para o tempo vindouro. Então, Pérgamo é uma cidade difícil para viver a fé cristã, ela era uma igreja pequena, e pressionada por todo aquele contexto que ela estava inserido, mas fiel. Lutero ele vai dizer que a igreja é um povo que vive no meio de seus inimigos. Então nós não temos, irmãos, amizade com o mundo. Jesus já falou a respeito disso. Quem quer ter amizade com o mundo tem inimizade comigo. E o que essa igreja vai fazer e as práticas que ela vai colocar à tona é o que demonstra justamente o apontamento que Jesus vai colocar sobre essas concessões, mesmo em meio a toda essa hostilidade de fé. Então nós temos uma estrutura aqui.
Primeira, a aprovação de Cristo. Segundo, a acusação de Cristo. E terceira, a promessa de Cristo. Então, na primeira parte que nós vemos aqui do texto, Jesus começa falando a João para escrever a essa igreja, e ele já dá uma aprovação. E ele diz que esta igreja ela é aprovada por ela estar inserida a um lugar onde se destina ao trono de Satanás. Eu fui ver alguns comentadores principais, né, Baylor, Joe Owen, a respeito, e o que mais tem de completude, de entendimento do que significava esse trono era um altar monumental de Zeus, semelhante mesmo a um trono, uma cadeira ali que as pessoas se sentavam para fazer adorações e ofertas, né? Lembrando que a cultura monoteísta ela vai nascer com a promessa de Deus a uma adoração somente a Ele, e isso vai se difundir ao povo judeu, e depois isso se difunde a nós. Então, nós não temos uma ideia de adorar a Deus e ter uma concessão para adoração a alguém ou algo. Essa igreja está inserida em um contexto em que as pessoas viviam num politeísmo generalizado, e aí tem algumas situações que são apontadas, tais como este altar a Zeus, a uma adoração, voltando às tradições gregas. E aí ela tem uma outra situação, que talvez seja a mais marcante, por mais que o texto ele traga um ponto direto de informação, mas quando a gente conhece e entende a história que marcava o contexto, época, quem denominava ali, quem estava à frente daquele povo, a gente vai começando a ter uma clareza maior do porquê é tão importante essas colocações e essas marcações. Ali vai nascer o primeiro templo de culto ao imperador, César. Quando a gente pega os filmes de perseguição aos cristãos, nós temos uma visão totalmente limitada, porque a percepção é que as pessoas eram somente perseguidas pela sua fé, mortas e pronto, e acabou. Mas, na verdade, havia todo um processo de humilhação e de escárnio da fé. E quando surge esse primeiro templo de culto ao imperador, é justamente nesse contexto religioso, muito aflorado por uma colaboração do que hoje nós chamamos, por exemplo, de um sincretismo, de uma adoração variada e introdutória na vida daquela igreja mais à frente. Se nós pegarmos para o nosso contexto atual, e eu disser que só Jesus salva, e que não há em nenhum outro tipo de religião nenhuma verdade, nenhum proveito. Está sendo gravado aqui, Hugo? Vou sair como careca intolerante. Nós recebemos logo o título de intolerantes religiosos, mas nós somos mesmo. Não no sentido prático, jurídico, né? Me ajuda aí, ô Joabe. Você recebeu sua AB lá, qualquer coisa. Mas não no sentido de que nós ofendemos alguém pela sua prática de fé, ou que nós nos colocamos em oposição. Isso é crime, irmãos. Falei isso aqui no trilha passado, a respeito de tomar certas posições contra uma pessoa por causa da sua fé, ou por causa da sua identidade de gênero, enfim,
nem vou falar da questão de cor de pele, porque isso aí já é o cúmulo, né? Isso não pode nem passar na mente de um ser humano, quanto mais de um cristão. Mas isso é uma situação que muitas vezes nós acabamos abrindo certas concessões para conseguirmos nos alinhar conforme o mundo que nós vivemos. Mas nós não vivemos na mão deste mundo, nós vivemos na contramão deste mundo, e é o que esta igreja estava vivenciando. Ela estava no meio de todo esse sincretismo religioso, de todo esse politeísmo, com uma perseguição, e ali começa a ser instaurado um culto ao imperador. O que isso nos traz? Por exemplo, nesta época que João está escrevendo essa carta, o imperador era Domiciano, e aí ele vai colocar como lei estabelecida que o imperador agora tem o mesmo patamar dos deuses do panteão romano e grego. Então ele deveria assim ser adorado. Se a gente pega a cultura egípcia, eles têm um entendimento de que o faraó, ele é um descendente direto dos deuses. Essa cultura romana, eles tinham o entendimento de que aquele que tinha uma posição social de poder, ele também herdava uma espécie de um endeusamento para que ele pudesse governar o povo. O cristianismo está totalmente ao contrário disso, porque aqueles irmãos da época e nós, nesta época, não vivemos e não nos dobramos a uma adoração a alguém. Ou talvez sim. Porque quantas vezes nós vemos nos altares, graças a Deus por nós, você já agradeceu a Deus por ser batista e nunca você vê uma palhaçada como nós vimos nesses últimos tempos, de pessoas, políticos sem nenhuma veemência ou algum tipo de cuidado ou vivência para com Deus, sendo colocado e adorado, as pessoas se dobrando diante desses, como se dali saísse algum salvador ou algum redentor de um país destruído que precisa ser salvo por alguém. Essas pessoas eram mortas e perseguidas, e por isso que é destacado que eles se mantiveram fiel mesmo depois do mártir de Antipas, porque elas falavam assim: quem é Cúrios? Ou seja, Cúrios era: quem é o dono de tudo? Quem é o cara aqui? É Jesus ou é imperador? É Jesus. É Jesus ou é imperador? É Jesus. Leão neles. Porque essa igreja, alguns irmãos deste convívio, eles entenderam que eu não me dobro diante das situações que são colocadas, mesmo em meio às dificuldades. Nós nos encontramos hoje inseridos em um mundo cada vez mais perdido e cada vez mais imoral e com falta de moralidade, ética, empatia, cuidado, percepção com o outro. É uma ofensa para um povo que se diz majoritariamente o povo de Deus, com que exista um tipo de ação social ou um tipo de auxílio social, porque já é logo denominado de vagabundo. Como se essas coisas que acontecem quando nós temos ali o mais pobre, o necessitado sendo acolhido, fosse uma ofensa pessoal a nós, mas nós somos o povo de Deus que fala com que devemos ter este olhar às pessoas. E aí nós acabamos nos ofendendo e achando que isso não é papel da igreja mais, porque o papel da igreja é lotar um templo, é viver a sua vida plena, é ter ganhos financeiros cada vez mais palpáveis e visíveis, e nós vamos esquecendo daquilo que o Mestre nos colocou. Por isso que Jesus, nesses últimos escritos de João, ele vai alertando as igrejas sobre qual é o seu papel em meio à sociedade e pegando as diferenciações que essas igrejas representavam para fazer uma alusão de representação a nós nesses dias atuais. Então, qual é o nosso papel fundamental? É estar na igreja aos domingos,
ter um almoço de família, viver as nossas vidas, o nosso trabalho, e tudo bem o que está acontecendo com o mundo à nossa volta, porque nós esperamos e nós temos a certeza que Deus vai levantar em meio à política ou a outros meios alguém que vai mudar, e Brasil vai ser do Senhor. E aí nós acabamos colocando essa condição de reconciliadores que é dado a nós, como diz Paulo, de embaixadores do reino, a outras pessoas, a outros parâmetros, e deixamos de cumprir o nosso papel, como essa igreja vai deixar, e nós vamos ver mais à frente. Porque o único jeito de ficar legal para todo mundo, em meio a uma situação que está sendo apresentada aqui, é com que eu viva a vida sendo o amigão de todos, e tudo bem, e eu abro certas exceções, e eu faço certas corroborações, e eu me coloco em certas disposições, porque assim todo mundo fica bem. E aí a gente vive um grande ecumenismo religioso. Só que esse não é o nosso papel, e por isso que Jesus vai alertar essa igreja, que tinha ali também uma forte presença de idolatria e um sistema político-religioso que era contra Cristo, que parecia ser a favor, mas ele era contra. Bailey, ele vai dizer que o trono de Satanás é a união de poderes e dos que são antes os cristãos. Jesus, ele vai dizer que, nessa primeira parte, eles tinham fidelidade em meio à pressão. O que eles tinham como fidelidade que ele destaca? Primeiro, eles retinham o nome de Cristo. Eles falavam em nome de Cristo. Eles pregavam em nome de Cristo, eles cultuavam em nome de Cristo. Quando eram confrontados, principalmente nesse contexto que eu coloquei do imperador, muitos não negavam o nome de Cristo e iam até a morte. Talvez a gente, lendo esse primeiro ponto, a gente poderia parar por aqui, porque Jesus elogiou demais essa igreja, e eles têm muitos pontos positivos, então está tudo certo. Como que depois há um contraponto de um mesmo Deus que está elogiando, agora ele vai colocar alguns apontamentos? Porque é possível, meu irmão, viver em nome de Cristo, viver por Cristo, ser declaradamente cristão, cumprir com boas ações, e mesmo assim, abrir certas concessões, ou certas situações em nossas vidas que vão levando-nos a uma certa queda, e também vão levando outros a uma certa queda. Quantas pessoas em nosso tempo não têm cumprido uma representatividade sobre o outro, de colocar ali ou um fardo, ou uma leveza demais para uma vida, que está totalmente vestida e regada por um cristianismo. E outros têm se guiado porque o fulano de tal tem apontado para essa direção, e isso está declaradamente dentro de uma palavra, de um texto, de um contexto e de uma instituição religiosa. Então, eles tinham, em meio a toda essa situação, a guarda do nome de Cristo. É falado também que eles não negaram a sua fé e permaneceram fiel, mesmo em pós ao martírio de Antipas. Ou seja, mesmo depois de ver um irmão próximo morrendo, eles se mantiveram fiel. Tipo assim, mataram o Jefinho, e agora? Eu vou ser o próximo, e aí? Eu fico ou não fico? Eu faço ou não faço? Vai valer a pena ficar pelo nome de Cristo? Eu tenho um filho pequeno também, agora vai ficar a Raquel e a Dagmar sem marido. Está nova, dá para arrumar outro, né, Jeff? Mas essa igreja, ela está sendo declaradamente elogiada pela boca de Jesus, assim como as demais,
por situações muito plausíveis, dadas as circunstâncias que eles viviam em época. Uma hostilidade religiosa, uma opressão, uma perseguição, um não dobramento a um imperador, retendo o nome de Cristo e não negando a sua fé, mesmo em meio à perseguição e morte, demonstra que Cristo, ele vê a nossa fidelidade em meio às pressões, e por isso que ele estava elogiando aquela igreja, estava elogiando aquele povo, porque mesmo em meio a todas essas situações, eles se mantiveram fiel, eles guardavam a palavra, eles retiam o nome de Cristo, e isso é elogiado por Jesus, porque guardar a fidelidade em meio a essas pressões, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas situações, por isso que Deus é misericordioso e não leva os nossos feitos como base para adoração, porque a gente pode acertar aqui agora, dá 10 minutos a gente já começa uma sequência de erros, e aí a gente fica de 1 para 100 com Deus, e aí a gente sempre sairia perdedores, e nós somos. O que nos justifica é Jesus Cristo, o que nos justifica é a graça de Jesus, em meio à nossa incredulidade, à nossa perversidade, à nossa falta de fé, porque Ele sabe que em meio às pressões das nossas vidas, nos manter fiel, não negando ao seu nome, em meio a todas essas pressões, há um reconhecimento de Deus para conosco, não no sentido de que nós somos bons, mas no sentido que nós demonstramos a dependência de sua graça. Mas aí entra o segundo ponto, que é a acusação de Cristo, e aí ele fala: tenho porém contra ti. Quais são os problemas que esta igreja apresenta? Contaminação interna, tolerância, concessões e misturas com práticas pagãs. Mas como assim? A gente não deve ser tolerante? Não. Tolerante para com o outro, não tolerante às situações que nos cercam. Para isso aí nós somos intolerantes mesmo. Ser intolerante com outras religiões, sim. Só acredito no cristianismo como única fonte que leva a Deus. Só acredito em Jesus como o único e verdadeiro caminho. Então, não tenho tolerância para com outros. Diferente de você ter ações com que coloque a vida do outro em risco, ou ações com que vá combater diretamente com força física e bruta, ou ofensiva a alguém, mas dentro do nosso eu, nós sabemos qual é a verdadeira, ou deveríamos saber qual é a verdadeira e única fonte de fé que leva a Deus, o único caminho, porque Jesus deixou bem claro isso, não há outros caminhos, há um único caminho, e este caminho é nele, não é nem dentro da nossa própria formalização cristã, outros caminhos que é colocado, por exemplo, com essa briga que vai virar a Segunda Guerra Fria aí, que os católicos, quem vai adotar o que o Papa falou e quem não vai adotar, porque para eles Maria também é corredentora de uma salvação, e nós não acreditamos isso em aspecto nenhum dentro da nossa religião, da nossa condução de crença religiosa, de que há um outro caminho, de que há uma outra opção, de que há uma conjunção, nem para algo maior, quanto para algo menor, que nós não acreditamos que nós temos ou dependemos de ninguém. E quantas igrejas, e quantos templos, e quantas denominações têm feito juntamente com Deus a colocação de pessoas ou situações para que tenha ali uma junção de vivência e de adoração a Deus. Quantos tronos, por exemplo, precisam ser destruídos em nossas denominações para pessoas que já nem fazem mais parte do nosso meio,
que a gente ainda fica colocando aí como se fosse dependente, ou algo que essa pessoa fez ou deixou de fazer, refletisse diretamente na nossa profissão de fé. Acabou, irmão. Ou a gente, se Deus já levou, a gente se encontra com essa pessoa em glória, ou se não está mais no nosso meio, a gente se encontra em um outro lugar. Mas nós não dependemos, em hipótese alguma, não há um outro tipo de caminho, não há um outro tipo de tolerância para um entendimento de que, para servir a Deus, nós precisamos e dependemos de algo além de Jesus Cristo. Mas essa igreja, ela estava contaminada com todo esse interno. Essa igreja, ela estava se contaminando com a religiosidade que era muito mais forte do que o cristianismo que estava emergindo naquele lugar. Essa igreja estava se deixando levar por boa praça, para conseguir ficar bem com todo mundo e tolerando certas situações e aceitando certas situações e fazendo com que isso fique tudo bem, tudo normal. Eu não confronto certo tipo de pessoas, eu não confronto certos tipos de atitudes, eu não confronto certos tipos de situações que estão sendo expostas e impostas ao nosso meio. Eu finjo que não estou vendo, a pessoa finge que eu não vi, e cada um segue o seu caminho. E aí nós vamos vivendo e brincando de fazer evangelho. E aí nós temos um avanço muito grande de um evangelicalismo, que é diferente de evangelho, e uma queda muito grande de um reflexo na sociedade de como a igreja tem refletido. Aquela igreja retinha a fé, guardava a fé, vivia e propagava o nome de Jesus, mas a sociedade que ela estava inserida, cada vez mais aumentava a sua prática, a sua imoralidade. Como nós vamos nos orgulhar em dizer que provavelmente daqui a uns 3, 4 anos, os evangélicos vão ser o maior número de profissão de fé no Brasil? E aí, se a gente juntar com os católicos, o cristianismo, ele é assim, surreal em questão numérica, dado a outros tipos de profissão de religião. Mas aí a gente vê um homem passando por cima da mulher com um carro, em plena luz do dia, arrastando na marginal, ou a gente vê um aumento de quase 40% de feminicídio nesse último ano. Ou a gente vê palavras eugenistas saindo da boca dos líderes religiosos de nosso tempo. E a gente vê um aumento em todos os piores aspectos de representação na nossa sociedade. E aí a gente entende que há uma profissão de fé, há uma retenção do nome de Cristo, mas não há uma vivência explícita no nosso meio daquilo que nós vivemos e daquilo que nós acreditamos, porque não tem refletido em nada na nossa sociedade atual, ou muito menos, não tem refletido em nada no nosso meio, ou no bairro, ou nas proximidades que nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós não queremos confrontar. Ou muito pior, nós não queremos ser confrontados pela palavra, ou por aqueles que Deus colocou em nosso meio para conduzir certas palavras. Então, o pastor vem aqui, você prega no domingo, você traz sua boa palavra, mas não enche meu saco. Fica na sua aí. Deixa que meus problemas eu resolvo, deixa que minhas situações eu coloque em prática. Eu sair da minha casa no sábado para ir para a casa de alguém para ouvir palavra? De jeito nenhum. Tem dorama para assistir. Tem minha série para colocar. Trabalhei a semana inteira. Mas no domingo eu estou lá. No domingo eu estou lá. Se for uma festividade, então, aí você pode contar comigo.
Se for para a ceia, eu, crente, perder a ceia? Que é isso? Como assim? Fizeram a ceia de manhã e eu perdi? Agora eu não cumpri com o meu rito religioso, eu não comi o pão, não tomei coisa, eu não estou protegido para o resto do mês. Porque a gente vai começando a abrir certas concessões, tais pequenas, e isso vai refletindo, isso vai gerando em algo muito maior, e é o que estava acontecendo com essa igreja neste tempo. Tolerância demais, concessões demais, algo sem intencionalidade. Muitas vezes nós abrimos certas concessões para pegar o cidadão na curva. Então eu estou fingindo que eu estou tudo ok com você, mas no meu coração a minha intenção é te levar a Jesus te converter na primeira curva. Mas a gente vai levando a vida, mas é meu amigo, mas se eu falar a respeito disso, mas se eu colocar aqui o que ele está fazendo com a esposa, ou o que ela está fazendo com o marido, que não está certo, ele vai parar de falar comigo, ele vai deixar de andar comigo. Se eu tocar no ponto que ele precisa se arrepender da sua homossexualidade, ele não vai achar legal, ele vai parar de falar comigo. Se eu convidá-lo para a minha igreja, então, nossa, aí é o cúmulo. Deixa a pessoa lá, eu não preciso fazer isso não, estou orando. E aí a gente vai abrindo, como essa igreja abriu. E daqui a pouco eles já estavam misturados com essas práticas pagãs que vinham sendo cada vez mais frequentes. Jesus também fala nesse ponto de acusação duas situações que eles estavam totalmente inseridos. Primeiro, doutrina de Balaão. Como diz o texto, Balaão influenciou o rei Balaque para que um jeito de fazer com que o povo de Deus caísse, já que não dava para ser feito algo diretamente, era colocar situações para que esse povo fosse caindo, ou seja, perda de tropeço, colocando certas situações para que as pessoas fossem caindo e vivenciando aquilo que então eles tinham. E aí é comparado que eles estavam vivendo essa mesma doutrina, mas em um contexto totalmente diferente, porque eles já estavam em um contexto de Cristo e da apresentação de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, da propagação dos evangelhos, e mesmo assim, esse povo estava fazendo o mesmo, por isso que é lembrado por João, o mesmo que fez Balaão, ou seja, influenciando os demais, ou colocando situações para que os demais caíssem em pedras de tropeço, imoralidade sexual, idolatria. Então, quantas vezes a gente não escuta, querendo ou não, direto ou indiretamente, de que tudo bem, a pessoa é jovem, transa mesmo, aproveita a vida, vivencia mesmo. Ou eu estou na igreja e aconteceu uma situação, eu me divorciei, agora passar por todo o processo de novo? O quê? Já tive uma vida ativa, não preciso mais passar por isso não. Como se os parâmetros que é colocado fossem criados por nós, e nós determinamos o que é certo e o que é errado. E aí nós vamos não só colocando em nós, como no outro, uma imoralidade e uma percepção de que está tudo certo. É o meu pastor que está fazendo, é o meu líder que está fazendo, é a pessoa que está à frente da igreja que está fazendo. Se ele está fazendo, tudo certo para mim também. Se ele está agindo dessa forma. E aí, meus irmãos, a gente cai em um dos textos mais perigosos da Bíblia, de alerta de Jesus. Ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos cair.
Porque a nossa forma e o nosso jeito de se portar, ele vai refletir diretamente em uma sociedade, ele vai refletir diretamente naquele que está chegando em nosso meio, ou daquele que está ao nosso meio por muito tempo também, mas ainda não entendeu nada. E a nossa forma de ser, ou aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós conjecturamos, ela vai refletindo diretamente numa ação nossa, em nossa comunidade, em nosso meio, em nossa vizinhança. E aí volta naquilo que eu falei. Por isso que nós temos uma sociedade cada vez mais perversa, ao mesmo tempo que nós temos um aumento exponencial de um crescimento religioso. Templos lotados. Lotados. Das mais diferentes denominações. Estádios cheios. Cheios. Se todo mundo ali é discípulo, se for, então, a gente errou e feio, viu? Porque não está tendo reflexo nenhum, ou quase nenhum. Aqui o termo, no grego, é justamente escândalo, né? Escandalon, que é essa ideia de eu fazer uma armadilha para que a pessoa venha tropeçar. Então, quando tem um escândalo na igreja, automaticamente ele acaba refletindo sobre a vida de outros. E aí a gente fala, mas fulano não estava em Cristo, mas ele fez isso porque não estava na palavra. Não, é nós que erramos e fizemos a pessoa cair. Criando uma armadilha, colocando pedras para que a pessoa viesse a tropeçar, e agindo justamente como essa igreja, em uma sequência de uma doutrina satânica, que é colocada ali, usando de referência Balaão, para implantar imoralidade em meio da igreja, fazendo certas concessões e querendo normalizar certos atos. Ele também coloca dos nicolaítas, que ensinava que era possível misturar fé com práticas pagãs. Lembra alguma coisa do nosso tempo atual? Você já viu crente acreditando em horóscopo? Aí a pessoa fala, eu? Irmão, é triste, mas isso tem sido uma vivência comum em nossos dias atuais. Lembro que tinha uma novela da Globo, que tinha uma mulher que ela tinha uma igreja, que era igreja sincretista. Você lembra, Denise, que você sabe o nome das novelas aí? Eu gosto de novela, eu só não lembro os nomes. Aí era até aquela mulher que fazia aquela série com a Ingrid Guimarães lá, Heloísa, isso, que ela tinha uma igreja que era igreja sincretista, podia tudo. Aí você tinha a palavra do cristianismo, mas você tinha as ações de outras religiões e outras práticas, e aqui essa doutrina dos nicolaítas era justamente isso. É possível sim, nós vivemos com a nossa fé, mas nós temos alguns tipos de prática que não fazem parte da nossa fé, porque afinal é o que eu declaro que vale, não o que eu vivo. É a minha vontade, não a vontade de Deus exposta em uma palavra. É a colocação de algo para competir com a palavra de Deus, ou simplesmente tomar posse de uma palavra totalmente fora do contexto do que a Bíblia nos diz, porque foi alguém de influência que falou. Então essa prática dos nicolaítas, ela era muito perceptível no meio desta igreja, porque eles tinham uma prática de fé, eles guardavam o nome, eles guardavam a fé, mas eles também tinham essas práticas pagãs. Então talvez era o irmão que estava se reunindo para fazer uma leitura ou para ceia, e depois ele estava lá em um templo fazendo as ofertas dele, porque estava tudo bem. Ou aquela pessoa que
estava ali no meio, mas quando chegava na hora do imperador falar quem é o Cúrios, quem é o Todo-Poderoso, é você. É você. Você acha que eu vou me colocar? Olha o tamanho daquele leão. Estou fora. Eles participavam de rituais pagãos sem afetar o quê? A sua espiritualidade. A maior ameaça que nós temos no nosso tempo, e que talvez isso possa deixar algumas pessoas totalmente em choque, quando nós vemos alguns contextos de perseguição em outros países, e, meu Deus do céu, se esse negócio chegar aqui, né? Ou como a gente ouviu, se tal fulano ganhar, as igrejas vão fechar, as portas vão ser fechadas, as pessoas vão ser perseguidas. Olha o que está acontecendo, tal pessoa foi presa, agora é você. Por quê? Porque tal fulano é colocado como uma representação religiosa dos nossos tempos. Então, se ele foi preso, o próximo é o Daniel. Mas a maior ameaça não é a perseguição no nosso tempo, e é o que está sendo falado no texto. Eles eram perseguidos e muitas vezes, e muitos deles se mantiveram fiéis. Mas a maior ameaça não é a perseguição, é a acomodação. A maior ameaça do nosso tempo, daquele tempo e do tempo vindouro, é a acomodação que a igreja tem tido nos dias atuais. Nós estamos muito folgados espiritualmente falando, irmãos. Fala a verdade dentro do seu íntimo, que vontade é vir assistir um culto e cair fora. Dá trabalho. O evangelho ou a profissão do evangelho na sociedade é trabalhosa, porque nós iremos lidar com uma situação totalmente controversa ou contrária àquilo que nós venhamos colocar, aquilo que nós venhamos apresentar, ou aquilo que nós somos destinados e informados e avisados a propagar. Então a acomodação tem feito com que o nosso templo e tempo se mantivesse com as mesmas pessoas, as mesmas caras. Uma hora ou outra chega alguém novo. Nós temos os nossos amigos de longa data. Eu me reúno lá em casa para jogar com os meus amigos, jogo de mesa. A Nathalie tem vários, se precisar emprestado é só pegar. E tudo certo. E a gente vem se acomodando e adorando essa acomodação e vivenciando cada vez mais essa acomodação, em nome de quem? De Deus. Porque eu estou no meio, eu estou retendo o nome de Cristo e eu estou guardando a fé. Afinal, quando o IBGE me entrevista, eu falo, eu sou evangélico. Porra, que é isso? Eu sou cristão. Ué, que é isso aí? E aí essa igreja ela estava acomodada. Então Jesus alerta aos pontos positivos, ele coloca os pontos que ela precisa. Então ele chama esta igreja ao arrependimento. Ou seja, Cristo, ele não tolera a tolerância ao pecado. E ele chama ao arrependimento para uma restauração. Riley, um outro comentarista de Apocalipse, ele vai dizer que tolerar o pecado é preparar um trono para ele no nosso coração. Então, quando eu tolero o pecado, eu não simplesmente estou vivendo a minha vida e tudo certo com o que está acontecendo ao meu entorno, mas eu estou preparando um trono para que esse pecado faça parte de mim e que agora ele passe a habitar em minha vida. E aí é por isso que cada vez mais nós temos uma geração de tolerância ou tolerante ao pecado e acomodada com a situação que acontece no entorno, enquanto nós vivemos no nosso entorno professando a nossa fé.
e guardando o nome de Cristo. A última parte, para a gente terminar, ele fala da promessa de Cristo. E aí ele vai falar que ao que vencer, tem duas recompensas aqui, para esta igreja e para este contexto de igreja que se aplica a nós. O primeiro é o maná escondido, e depois ele fala de uma pedrinha branca com um novo nome. O maná representa uma provisão espiritual de Cristo. Eu venço tudo isso, eu não tolero tudo isso, eu não faço concessões, eu recebo essa provisão de Deus sobre a minha vida e sobre a minha igreja. Palavra, graça e comunhão, alimentos celestiais para os fiéis. Essa é a representação que nós temos do maná, um alimento divino, algo que é derramado em nós, uma provisão de Deus em meio a diversas ou qualquer situação. Então, como que nós vamos fazer para tal coisa? Se for da vontade de Deus, e se Ele achar que é para um progresso do seu reino, uma expansão do seu reino, há de dar provisão. Ah, mas como tal igreja que faz tanta coisa errada, tem tal pessoa ali, está crescendo? Isso aí é capitalismo, meu irmão, é dinheiro. Se tiver dinheiro, se entrar uma pessoa rica aqui, faz a nossa igreja virar desse templo para um templo do tamanho da Universal. Mas o que Deus está falando é de uma provisão em meio àqueles que se mantiverem, ou seja, nada há de faltar. Como houve no deserto o maná, há também de vocês, o quê? As necessidades. Não vai faltar. A provisão da graça, a provisão da palavra, a provisão da comunhão, de quando nós necessitamos de ter alguém, de ter algo, de ter um direcionamento. Esta é a promessa a nós, a presença contínua de Cristo. E a pedrinha branca, ela simboliza o quê? A absolvição, a aceitação e honra, uma nova identidade, um novo nome em Cristo. Ainda bem, porque eu não gosto do meu. Espero que seja Tiago, alguma coisa assim, que era o que eu gostaria de ser chamado. Mas nós receberemos de Deus este novo nome, ou seja, um kainós, é uma nova qualidade transformadora em nossas vidas, em nosso tempo, em nossa igreja. Para nós concluirmos, as 3 verdades centrais, que é o quê? Cristo vê nossa fidelidade em ambientes hostis. Cristo corrige para preservar o quê? A nossa santidade. Ele nos exorta porque Ele nos ama. E Ele nos recompensa com uma nova identidade e um alimento espiritual. Para finalizar, John diz assim, que quem caminha com Cristo terá guerra nesta vida, mas glória na próxima. Amém? Coloque-se de pé. Chamar o Jeff para vir orar por nós aqui. Fale com Deus para que Ele possa olhar ao seu coração e transformar aquilo que você sabe que no seu íntimo, aquilo que eu sei que no meu íntimo precisa ser transformado por Deus. Peça para Deus para que Ele não deixe que a nossa vida seja uma concessão e uma tolerância àquilo que tem sido nos apresentado. Ó Deus Santo, Pai das luzes, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua fidelidade sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ama e nos corrige, nos exorta, ó Pai, e o Senhor só faz isso a todo aquele a quem ama. Ajuda-nos, Senhor, a não abrir concessões em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos, Senhor, fiéis à tua palavra em meio a tantas adversidades. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a
todos os dias das nossas vidas a olhar para o Senhor, que é o nosso Redentor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa infidelidade. Somos infiéis, Senhor. Somos infiéis. Abrimos concessões. Temos nossas dificuldades, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, com o nosso coração, para que sejamos, Senhor, generosos, reconciliadores, pacificadores. Que tenhamos, Senhor, um coração como o Senhor teve. O Senhor amou a igreja com um amor sacrificial. Ajuda-nos, Senhor, a nos amar, nos sacrificando a nós mesmos, honrando os nossos irmãos, perdoando os nossos irmãos, mas acima de tudo, Senhor, amando aqueles que nos perseguem, bendizendo aqueles que nos maldizem, proclamando a Tua palavra para todo aquele, Senhor, que está em nossa volta. Ó Pai, tira-nos de nós, como Davi disse, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, ó Pai. Os nossos olhos, Senhor, são pecaminosos, são profanos. As nossas palavras, Senhor, muitas das vezes maldizem e não abençoam. As nossas ações, Senhor, muitas vezes te trazem vergonha do que te honra, Senhor. Pai, tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, mas que o fruto do Teu Espírito, ó Deus, superabunde o nosso coração. Ó Deus, nos ajuda para que a Tua bondade, para que a Tua graça, para que a Tua fé, a benignidade, a longanimidade, Senhor, que o domínio próprio, que a mansidão tome conta das nossas vidas e de nossas ações. Santifica-nos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é santa e poderosa para transformar todo aquele que crê no Senhor. Ó Deus, o pecado não terá domínio sobre nós. Liberta-nos, Senhor, dos nossos vícios. Liberta-nos, Senhor, das nossas mentiras e de nossas mazelas. Ó Deus, é Tua palavra e promessa: todo aquele que está em Ti, em Cristo Jesus, há de ser e seremos uma nova pessoa, transformada, redimida e nascido, Senhor, do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, então, a andar com dignidade, para que a Tua luz, ó Senhor, a luz de Cristo Jesus, brilhe em nós, e que nós resplandecemos, Senhor, aquilo que o Senhor, para a multidão que está em trevas, o Senhor nos tirou, Senhor, da morte, e agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Nós éramos inimigos, Senhor, mas agora nós somos reconciliados e amigos de Deus, e nenhuma condenação há para todo aquele que está no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós somos justificados. Obrigado, ó Deus, porque nós nascemos de novo, e que nós, Senhor, não percamos, ó Deus, a nossa missão, que é proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, ó Deus, usa cada um aqui, ó Pai, para ser luz aonde estiver, para ser Cristo na onde Ele estiver.
para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Para sempre seja louvado o teu nome. Perdoa as nossas falhas e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Adoremos.